Hebreus 3, os versículos 12 a 14. O cuidado para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3, 12 a 14. A versão que eu estou usando é Almeida, Revista e Atualizada. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Até aí, meus irmãos. Senhor Deus, usa a palavra para nos ampliar a visão espiritual. Ajuda-nos a entender claramente o nosso papel, a nossa responsabilidade ante ao teu reino e a missão da igreja. E desde já agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor Deus tem para nós para esta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quando a pessoa decide abandonar o Evangelho, abandonar a igreja, abandonar a Jesus, sair da igreja, voltar para o mundo, então, à luz desse texto que acabamos de ler, tal pessoa possui um coração mau e infiel. É assim que o texto já a identifica. O seu amor e as suas expectativas espirituais secaram e os seus interesses mundanos foram resgatados do fundo da sua alma, de onde deveria nem existir mais, ser removido totalmente. Ainda está lá algum vestígio que não foi devidamente tratado, e aí então, vindo de forma avassaladora e indomável, e faz com que a pessoa retorne para o caminho antigo. Talvez esse texto esteja nos instruindo, nos esclarecendo a respeito de tantos que porventura ao longo da história, por exemplo, desta igreja, caminharam conosco e num determinado momento abandonaram o Evangelho, e não por uma questão de abandonaram o Evangelho e foram para o mundo. Não saíram da igreja por uma questão de melhor condição para a sua vida. Por exemplo, saíram do bairro, foram para outro bairro onde tem uma outra igreja batista, a qual posso estar cooperando, não é? E nos trata disso, se trata de ir para o mundo mesmo, abrogar da fé, abandonar o Evangelho. Então, a salvação precisa ser reconhecida, muito clara quanto ao seu propósito. Por que algumas pessoas abandonam o Evangelho? Porque nunca se converteram. Porque a salvação transforma. Salvação tem que transformar o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de viver, o modo de agir. A salvação de Jesus Cristo muda radicalmente a pessoa. Então, salvação é isso. Salvação precisa ser cultivada no coração como o bem mais precioso da nossa vida. E é de fato. Porque qualquer outro bem perece no decorrer dessa vida. Em um determinado momento, perde-se todo o valor. Seja o metal mais precioso que você tenha, mais do que qualquer outra pessoa na face da terra,
seja até mesmo o companheiro ou companheira que você tenha, um dia isso vai passar. Mas se você tem a salvação, você vai sair dessa vida e vai entrar na eternidade, na vida eterna com Jesus Cristo. Por isso, é o bem mais precioso que alguém possa ter para si, né? O nosso sentimento de devoção e total entrega a Jesus Cristo deve ser de maneira incondicional e irreversível. Então, o que o nosso púlpito, os nossos púlpitos precisam? Os nossos púlpitos precisam cada vez mais pregar sobre temas como: não vire as suas costas para Deus, seja qual for o motivo. Não abandone a Cristo jamais. Não abandone a sua igreja, seja pelo motivo que for. Nós precisamos ouvir muitas e repetidas mensagens a respeito disso. Sabe por quê? Porque hoje a motivação de uns é uma, amanhã muda. Hoje o ser humano tem essa característica. Ele muitas vezes é movido pelas circunstâncias emocionais, pelas induções psicológicas, as convicções, aqueles valores que deveriam ser irretocáveis, muitas vezes ficam suscetíveis às condições climáticas. Se eu estou bem com os meus irmãos, então eu estou no meio. Se eu não estou bem com os meus irmãos, então eu não estou no meio. Isso aí vai caracterizar uma futilidade, uma superficialidade espiritual, e no que diz respeito à salvação de Deus, tamanha. Então, aqui, eu creio que a palavra de Deus considera a força que o mundo exerce sobre uma pessoa convertida e com os seus desejos carnais, e como os seus desejos carnais são tão traiçoeiros, latentes, que ao menor descuido ela escorrega, ela tropeça, cai e muitas vezes não consegue mais se levantar. Então, aqui a Bíblia alerta para algumas coisas que eu quero destacar neste sermão. Primeiro, a questão da vigilância. Nós somos chamados a atenção nas Escrituras Sagradas a sermos vigilantes. O que isso vai significar? Trata-se da vigilância pessoal, o cuidado de olhar por si mesmo. Muitos crentes têm os olhos muito atentos para observar a vida dos outros, e mais no sentido de criticar, falar mal, do que na intenção de ajudar. Quer saber se a roupa da pessoa é adequada ou inadequada, a pintura, o batom é adequado ou inadequado, o corte de cabelo, o jeito de falar. Então, a tendência humana de criticar, de fazer juízo. Então, que o apóstolo aqui, o escritor da nossa carta aos Hebreus, está chamando a atenção tende cuidado de vós mesmos. Que adianta? Você se preocupa tanto com a vida da outra pessoa e não se preocupa com os seus problemas e não cuida da sua própria vida. Você pode não estar cometendo os erros que qualquer outra pessoa comete, mas você tem os seus. E aí você se preocupa e se concentra tanto no problema dos outros, que os seus vai só se avolumando, vai só crescendo, vai só se ampliando. Chega um determinado momento que toma tanto a sua mente e as suas motivações, que seriam da ordem espiritual, que você em algum momento se está perdido e perdeu o sentido, a igreja, o evangelho e as coisas de Deus, as coisas espirituais. Esse nosso texto diz que nem não haja ou que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O apóstolo ressalta quem é o Deus vivo, Senhor, ou seja, está abandonando e nada lhe escapa o conhecimento de Deus. Ele está vendo o motivo pelo qual alguns estão se afastando, o motivo pelo qual alguns estão esfriando. Então, ele está conduzindo todas as coisas para o seu plano eterno e jamais
vai se desviar disso por causa de um coração mau e infiel. Deus não vai se desviar do seu propósito jamais por conta de um e de outro. Por isso, aqui, essa é a exortação ou essa advertência: cuide-se você de si mesmo, cuida da sua vida. Diz o seu irmão aí do seu lado: cuida da tua vida, meu irmão, cuida da tua vida. Se você está muito preocupado em cuidar da vida que não é sua, então o coração mau e infiel jamais se empolgará com as grandes verdades do Evangelho. Coração mau e infiel não sonha com o céu e nem se empenha para garantir a sua entrada nele. Ele ainda não atingiu esse valor, essa amplitude de entendimento. Eu estou aqui como um salvo em Cristo Jesus, porque eu estou sendo preparado para a vida eterna. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo amoldado como noiva para entrar na vida eterna. Então o nosso trabalho é esse. Onde se porventura o nosso foco mudar, perdemos o sentido de existir. Então o coração mau e infiel é aquele que antes de vir a Cristo estava morto nos seus pecados e delitos, e quando decide abandonar a Deus, é porque sempre esteve morto e não buscou os meios para se converter verdadeiramente. Para que haja alguma chance para si, ele precisa reconhecer que é mau e infiel. Primeiro, trabalho e tratamento. Por isso que pastor antigo já chamava a atenção de um jovem que acabava de se converter e perguntava: como eu posso crescer espiritualmente? O pastor então lhe ensinava o seguinte: em todas as suas orações e durante todo o dia, você comece dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por quê? Porque nós dependemos de estar o tempo todo vigilantes para com aquilo que é da nossa inclinação para o erro, inclinação para o pecado. E é a oração mais edificante que nós devemos fazer, é suplicar de Deus misericórdia. Significa que nós estamos abrindo o coração para confessar o nosso pecado, o reconhecimento de que nós somos pecadores. E se o Senhor não tiver misericórdia e não tiver graça e não nos ajudar, onde nós pararemos? Tem misericórdia de mim. Então, para que haja alguma chance, nós precisamos reconhecer que somos maus e infiéis e confessar a nossa iniquidade, suplicar incessantemente ao Espírito Santo para que mude o nosso coração, até que de fato isso aconteça e ele em Cristo possa contemplar as coisas velhas do passado e viver a verdadeira e real novidade de vida em Cristo, sem ser impressionado mais pelas coisas velhas do passado. Além dessa questão, meus irmãos, a Bíblia nos alerta sobre vigilância. A Bíblia recomenda a interajuda. Como esse texto fala conosco a respeito disso? Aprendemos a respeito da tremenda dificuldade que é viver a vida cristã sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da igreja do Senhor Jesus Cristo e a igreja precisa de mim. Então diga para o irmão que está aí ao seu lado: eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você. Se você quiser também, pode compartilhar isso com quem está aí à frente, à sua frente ou atrás de você. Diga para o seu irmão: eu preciso de você. Amém. Isso precisa ser compartilhado com autoridade, com um coração quebrantado. Isso porque, meus irmãos, interdependência que nós aprendemos aqui à luz da palavra, aprendemos aqui que somente orar pelos nossos irmãos não é suficiente, é necessário, é muito importante estar intercedendo pelos enfermos. Nós fazemos isso nas quartas-feiras, o nosso culto, que tem como propósito o crescimento devocional, adorar a Deus, louvá-lo, mas também estarmos reconhecendo as necessidades dos nossos irmãos, a boa vontade em querer ouvir o problema do irmão.
Não é só contar, porque tem alguns irmãos que gostam de contar, abrir seu coração, vem com atenção, uma carga psicológica, uma carga emocional, um sofrimento tamanho, que ele quer aquele espaço para abrir o seu coração, e ainda diz, depois desse momento, para os irmãos: obrigado por me ouvirem. Então há pessoas que querem ser ouvidas, e precisam ser ouvidas, mas tanto quanto você precisa ser ouvido, ou você precisa ser ouvida, você também precisa aprender a ouvir. Ouvir, e ouvir com o coração disposto a contribuir com a melhoria do seu irmão. Então, não é apenas orar, mas essa disposição de estar demonstrando solidariedade, um caminhar junto. E aqui nós vemos isso. A exortação aponta para o modo de viver em santidade. A exortação significa aconselhar. A exortação significa esclarecer. Mas exortação não significa tratar com rispidez, tratar com grosseria. E eu preciso ressaltar, porque tanto quanto nós precisamos do púlpito que ensine a respeito de que o crente nunca, jamais deve abandonar a Deus, nunca deve abandonar a Jesus, não deve de forma nenhuma abandonar a sua igreja, também os púlpitos precisam ensinar os seus crentes a boa educação, um bom trato. Isso por quê? Porque muitas pessoas já vêm com essa formação de saber os seus limites. Quem é que gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser maltratado? Receber uma palavra desconfortável, uma palavra ríspida e destemperada. Ninguém gosta de ser maltratado, né? Mas às vezes nós nos deparamos com um e com o outro que pula essa cerca do limite e vai e atinge lá no coração, declara palavras duras, desnecessárias. Às vezes a própria expressão caracteriza isso, ou a expressão fisionômica, né? Você quer transmitir que você quer demonstrar que está sendo duro, você já demonstra no franzir da testa, não é? Então, esse tipo de autocontrole que deve funcionar, precisa ser ensinado, precisa ser compartilhado. O apóstolo Paulo faz referência à palavra branda, a brandura do coração. Jesus mesmo, referindo-se a ele como mestre e senhor, e a quem deve ser objeto de aprendizado, ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. E essa mansidão, ela vai caracterizar aonde? Tanto no modo de relacionar-se, quanto no tratamento. Pode um indivíduo ter palavra suave, mas ele ser agressivo? Pode. Uma pessoa pode ser muito boa em termos de teatro, ou pode ser assim uma pessoa que controla o timbre da sua voz, controla muito bem, mas ela, se tiver de dar uma facada com a língua no coração de alguém, ela vai lá e pum, dá. Então essa ideia aqui que eu entendo de exortação é o que nós aprendemos sobre qual é a diferença entre a exortação e a advertência. A advertência é ter esse caráter frio, aquilo que é colocado de forma que precisa ser colocado, mas a exortação é o chamar para junto, chamar para perto, a ideia de abraço fraterno com a intenção de corrigir, mas não perder a amizade. Percebe a diferença? Então, quando o autor sagrado está se referindo, exortai-vos uns aos outros, é que haja bom relacionamento, e quando aquele que precisa de exortação é exortado, quem está precisando de exortação, o que precisa fazer é aceitar. Obrigado pela palavra, vou orar nesse sentido, que o Senhor Deus tenha misericórdia de você e te abençoe sempre, e possa te usar poderosamente para me ajudar a caminhar do jeito que Jesus quer. Então é isso. Então, exortação. A exortação
aponta para esse modo de viver em justiça e na verdade. E há pessoas que no primeiro momento resistem e se aborrecem quando são exortadas, mas na medida em que a própria vida mostra as consequências do pecado, elas caem em si e acatam o bom conselho. O bom conselho é sempre pautado nos ensinamentos da palavra de Deus. Exortação bíblica é nesse sentido. Você não vai se utilizar de outras ferramentas, ou até pode, mas a ferramenta principal sempre é a palavra de Deus. Então, o que isso significa? Bom conselho é sempre útil. A psicologia é útil? A psicologia é útil. Técnicas de terapia para resgatar o ponto de equilíbrio de alguma pessoa em crise é importante? Eu creio que sim. Mas a exortação na palavra é para não permitir que as pessoas venham a abandonar o Senhor, venham a abandonar a palavra e venham a abandonar a sua igreja. A ideia aqui transmitida. Então, nosso texto diz que não podemos jamais deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Vejam aí o versículo 13 desse nosso texto. Versículo 13. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Muitas vezes não queremos ser inconvenientes, não queremos ser tidos como os chatos, ou até mesmo dizendo: a vida do outro não é problema meu. Quantas vezes nós falamos isso? Por quê? Muitas vezes. Porque às vezes você já ganhou algum tipo ou recebeu algum tipo de palavra dizendo: se mete com a tua vida, cuida da tua vida e deixa a minha em paz. Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Sei lá. Se não ouviu, porque você quis trazer um conselho, ou uma palavra de orientação, ou até mesmo ralhando mesmo, advertindo a pessoa, se a pessoa não falou isso para você, pensou, tem gente que pode não falar, mas lá dentro da sua cabeça vai falar: porque não está cuidando da vida dele, está cuidando da minha. Irmãos, repete de novo para quem está aí ao seu lado e próximo de você: eu preciso de você. Repete. Por que eu estou fazendo esse exercício? De vez em quando eu gosto de fazer essa interação, porque você deixa de estar apenas ouvindo e julgando o que eu estou falando, mas começa a praticar aquilo que você tem que praticar. Porque o que é? Se eu preciso do irmão que está ao meu lado e o meu irmão está vendo que eu estou dando uma mancada, que eu estou fugindo do referencial, eu não posso alimentar no meu coração o orgulho, a arrogância. Eu não preciso de você para me ensinar nada. Isso é arrogância. E gente assim, lotando o inferno. Nós precisamos sim um do outro. Tem gente que não aceita uma palavra de exortação, uma advertência, uma palavra que fala: você está errado aqui. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor que você, não é isso. É porque se você continuar nesse caminho, daqui a pouco você está fora. Daqui a pouco você vai criar um clima de desajuste no meio que você está. Então a gente precisa alcançar o nível de maturidade espiritual de quando alguém chega e fala: olha, eu preciso falar com você uma coisa que eu observei e achei estranho. Fala, querido, pode falar. Preciso ouvir. Diga, qual é a finalidade? Eu preciso acertar. Eu quero acertar. Irmãos, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a maior virtude que um ser humano pode ter, e é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Que coisa maravilhosa! E o Espírito Santo de Deus em nós também é poderoso para nos capacitar a ouvir com o coração humilde e quebrantado. Então, se você tende a qualquer pessoa que chega perto de você, principalmente crente, né? E crente, e chega para você e fala: eu preciso te dar um conselho. Você levanta logo 4 escudos. Você só tem 2 braços, mas consegue levantar 4 escudos de autoproteção.
E aí, a primeira coisa que sua mente funciona é: vou estar me preparando para rebater qualquer coisa que ele for falar. Isso chama-se o quê? Resistência. Você já está criando uma resistência só porque o indivíduo chegou para você e falou o seguinte: preciso falar com você alguma coisa que me chamou a atenção. Se chamou, fala, quero ouvir. É importante para mim. É a melhor atitude, melhor condição. Então, eu penso que, se porventura é assim que você pensa, tem agido, então, muitas vezes, isso aí pode levá-lo a incorrer em pecado. Pecado. Então, não há muita diferença entre o que você faz e a resposta de Caim para Deus, né? E eu não preciso que o meu irmão cuide da minha vida, mas também não sou eu o guardador do meu irmão. Eu não tenho a obrigação de cuidar do meu irmão. Não, é errado. À luz desse nosso texto aqui, nós temos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, em amor, cuidado, uns pelos outros. A vida do seu irmão é responsabilidade sua, sim, de oração, e vir visualizando o que ele precisa melhorar, você chegar lá e ajudar, né? Mas pastor, e se ele não quiser aceitar o conselho? Aí são outros 500, aí é outra praia, que a gente vai trabalhar talvez no próximo sermão, né? Mas é coisa que você já sabe até a resposta. Se ele não aceitou, isso aí é ele com Deus, mas você faça a sua parte, faça a sua parte. Então, exortar com humildade, com resignação, é prova de amor e de cuidado. Vejam Tiago, no capítulo 5, versículo 20. Tiago 5, 20. Eu gostaria que você guardasse no seu coração esta palavra, que eu entendo bem do Espírito Santo, e que é muito importante para a vida da igreja. Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa poderosa temos diante de nós. Se você levar o irmão que já está se desviando, uma ovelha que está se desviando do caminho, ao arrependimento, à confissão do seu pecado, estar ali junto dele, você está, segundo Tiago, livrando uma alma da morte. Então, não há humilhação e nem vergonha nenhuma em ser exortado em amor por alguém que quer o seu bem. Não há vergonha nisso. Aliás, nós precisamos disso o tempo todo para manter a nossa caminhada dentro do padrão. Então, plano de Deus, e aqui é meu último ponto, plano de Deus para nós vai além de qualquer coisa desta vida. Nosso texto aqui no versículo 14 de Hebreus diz o seguinte, que nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Trata-se aqui, meus irmãos, de uma condição para tomarmos posse de uma promessa que é dada por Deus, é promessa do Senhor para a nossa vida. Então, pela nossa fé e firmeza em Cristo, estamos predestinados à vida eterna. Muitas pessoas estão ficando pelo caminho por conta das seduções do mundo e das paixões pecaminosas. E nós estamos sendo treinados e preparados para a vida eterna. Então, muitas pessoas estão desviando de Deus, sendo excluídas de igreja, e por causa de ofertas de prazer efêmero, da euforia temporária, querem aproveitar o que a vida pode lhe proporcionar de alegria, e estão virando as suas costas para Deus, para a palavra dele, e para a igreja, Então, estão cometendo o terrível erro de trocarem todas as alegrias e prazeres eternos por realizações fugazes e passageiras. O plano de Deus para nós precisa
ir além de qualquer coisa desta vida. Não abandone o Evangelho do Senhor. Não abandone a sua igreja. Não vire as suas costas para Deus. Quando vier alguma palavra ruim da parte de algum irmão ou irmã, ou até mesmo um pastor, né? E quando vier a palavra que te toca no fundo, pede: Deus, perdoa de qualquer coisa, mas me livra de pecar. E procura resolver a situação, mas não abandone o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o penhor da sua salvação, da vida eterna. Não trate as coisas de Deus, santas, puras, no mesmo nível de qualquer coisa da secularidade. Qualquer coisa. O Evangelho está em um nível incomparavelmente alto. Não se distraia com qualquer coisa que possa desviar os seus olhos do plano e propósito que Deus tem para a sua vida. Portanto, concluindo, aprendemos aqui na palavra de Deus a cuidarmos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, se algum irmão vem a você para lhe exortar, saiba que é para abençoar a sua vida. O exortador é um instrumento de Deus para abençoar. Então, qual seria aqui o meu conselho para a igreja? Seja um especialista em exortação. Você é um especialista em exortação? Você vai saber disso na primeira oportunidade em que você vê situações onde só você pode estar tratando. Não há qualquer... Eu penso que há algumas missões que Deus não dá para o pastor, que estão relacionadas ao cotidiano da vida. Não estão relacionadas, não são missões dadas ao ministério diaconal e nem ao seu líder. É missão que Deus dá para você. É sua. É você quem tem que estar executando. Então, qual é a tentação? Eu tenho que cuidar da minha vida, não tenho que cuidar da vida dos outros. É uma tentação do inferno, é uma tentação do diabo. Satanás é que coloca esse tipo de pensamento na cabeça de algumas pessoas. Nós temos sim que nos preocupar com o avanço, com o crescimento, com o caminhar reto de todo e qualquer irmão que está conosco, que caminha conosco. E alguns, quem vai tratar é você. Não adianta querer passar para o seu irmão vizinho. É Deus quem está colocando para você. Então seja um especialista em exortação. Tenha sempre uma palavra de amor. Tenha sempre um bom conselho. Seja um especialista em Bíblia. Não é à toa que a gente está fazendo na segunda campanha de leitura da Bíblia toda durante esse ano, e alguns irmãos estão ali, lutando para conseguir ler a Bíblia toda. Por quê? Porque você precisa ser especialista em Bíblia para ser um especialista em exortação. Como é que você vai estar chamando a atenção ou exortando à luz da palavra se você não conhece a palavra? Dá para entender? Então, nós aqui vemos uma palavra edificante para a igreja. Rejeitar uma palavra de orientação, um conselho, é demonstração de arrogância, é demonstração de orgulho. Precisamos uns dos outros para nos ajudarmos na caminhada da fé, seguir a Cristo e viver na igreja para o resto da vida. Isso é um desafio espiritual. Então você consegue se ver aqui nessa igreja, se porventura você não vai mudar de bairro, você consegue se ver velhinho de bengala aqui nessa igreja? Só se Deus mudar os seus planos para outra situação, mas quem mudou foi Deus. Então isso fica tranquilo para a própria igreja, não é? Eu me lembro quando eu assumi o ministério na primeira igreja batista em Bacaxá, e os irmãos lá me aceitaram como pastor, e então eu tinha que pedir minha carta, e veio o dia da posse. Irmãos, foram 2 ônibus que vieram lá da terceira igreja batista da Ilha do Governador para me entregar à igreja batista em Bacaxá. Eu saí por causa disso, porque Deus definiu. Então eu mudei.
sair da Ilha do Governador, tive que arrumar um caminhão de mudança, pegar toda a minha mobília, minha esposa, meus filhos, e vim para... Nunca tinha atravessado a ponte Rio-Niterói. Aliás, não, já tinha em outra ocasião. Mas assim, conhecer a região dos lagos, Bacaxá para mim era o nome mais feio da face da terra. Então, eu falei, mais para lá. Então, vieram 2 ônibus, e fora os outros carros que vieram acompanhando a igreja terceira da ilha, me entregando para a igreja batista em Bacaxá. Olha que saída linda, que coisa maravilhosa. Sei, vai que amanhã ou depois você foi chamado para ir para uma outra igreja, e no dia em que, sei lá como é que vai ser a sua saída para outra igreja, né? Uma caravana te levar, não, talvez não chegue a tanto, mas talvez um culto de ação de graças, não é? Vamos nos reunir, louvar a Deus, agradecer pelo seu tempo aqui, o reconhecimento da importância, do seu valor. Seja o crente, às vezes o crente não precisa, porque e às vezes a gente comete esse erro, né? A gente valoriza muito quem tem o poder do microfone, quem tem o poder da liderança. Então esse que está na liderança, a gente lembra de tudo, lembra do seu aniversário, lembra da sua família, lembra da presente, lembra do seu ministério, mas muitas vezes, alguns irmãos que são menos vitrine, muitas vezes não são lembrados. Aí eu digo para os irmãos, isso é certo? O que os irmãos acham? Então, a gente tem que ser padrão, né? Todos os irmãos são importantes. Então, culto, para se tiver de sair. Mas a minha intenção é que, se você não vai mudar de bairro, então aqui, se você fique velhinho, e se não for eu, quem vier depois de mim, fazer o seu culto em memória aqui, porque você foi chamado por Deus para estar aqui, neste lugar. Então, precisamos uns dos outros, precisamos exortar uns aos outros, e vamos cuidar, sim, uns dos outros aqui, porque é isso que nós aprendemos à luz da palavra. Amém? Amém. Ó Senhor Deus, obrigado por este momento de leitura e meditação na palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor Deus nunca nos deixa sem uma referência, sem um ponto de reflexão para a nossa meditação, para o nosso crescimento. Abençoa, Senhor, cada filho teu, cada ovelha do teu aprisco aqui neste lugar. Essas coisas que foram objeto da nossa reflexão, da nossa meditação, mantém, Senhor, no fundo do nosso coração, para que não nos esqueçamos jamais. Abençoa, Senhor Deus, teus irmãos, os teus filhos, nossos irmãos, que não estão aqui, e que possivelmente precisem de uma palavra de exortação, e a missão é nossa. Agora, Deus, prepara o nosso coração para a escola bíblica dominical, possamos transmitir aquilo que aprendemos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos.